E o ministro Alexandre de Moraes pode ser novamente sancionado pelo governo de Donald Trump, baseado na Lei Magnitsky. Isso porque quem trouxe essa informação foi o repórter André Chaldes, da coluna Andresa Matais. Ele está aqui comigo ao vivo para explicar melhor os motivos que podem levar Trump a sancionar Moraes outra vez. Boa tarde, Chaldes. Olá, Rafael. Boa tarde. Tudo bom? Pois é, o que acontece? A gente conversou nos últimos meses com algumas pessoas que contaram essa mesma história pra gente de forma independente entre si, Rafael. Então, eu ouvi de uma pessoa lá atrás, né, isso no começo do ano, bem no comecinho do ano, e aí depois eu falei, não é possível, né, pelo amor de Deus, os caras acabaram de tirar ele da sanção, né, relembrando, o Alexandre de Moraes foi sancionado pela Magnitsky em meados de 2025, e aí essa sanção foi depois retirada, suspensa, na verdade, no fim do ano passado, depois de um acordo ali entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos de Donald Trump. E aí, quando foi algumas semanas atrás, eu ouvi essa história de uma pessoa dizendo, olha, na verdade eles estão sim avaliando, talvez o Alexandre de Moraes venha a voltar para a Magnitsky, inclusive, voltar a ser sancionado. Aí eu ouvi aquilo e eu falei, cara, não é possível, isso não faz nenhum sentido, né? Ele acabou de sair e tal. E aí, depois, mais algumas semanas, eu ouvi novamente de outras pessoas de forma independente sobre essa possibilidade, né? E a última dessas conversas foi exatamente ontem, de uma pessoa que acompanha o assunto e tudo, uma pessoa que é próxima do Darren Beattie, que é esse secretário não, ele é um assessor sênior do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O Departamento de Estado, para quem não sabe, é como se fosse o Itamaraty dos Estados Unidos, né? Assim, obviamente, como os Estados Unidos têm uma presença global muito maior, ele tem funções diferentes também, ele agrega outras coisas que o Itamaraty nosso não faz. Mas é o análogo do nosso Ministério das Relações Exteriores, né? O Darren Beattie, ele já era a pessoa meio responsável pelo Brasil dentro desse departamento, Rafael. Ele não estava nomeado ainda, ele só foi nomeado em fevereiro, mas informalmente, por baixo dos panos, ele já era a pessoa que acompanhava o Brasil e os assuntos brasileiros para o governo do Donald Trump. Ele é uma pessoa que tem uma formação em ciência política, tem interesse ali por filosofia e tudo mais. No primeiro governo do Trump, ele escrevia os discursos do Donald Trump e ele acabou demitido depois que ele foi visto discursando no evento de supremacistas brancos nos Estados Unidos. E aí ele nega, né, envolvimento com esse grupo, mas o fato é que ele acabou demitido na primeira passagem do Trump pela Casa Branca, e ele também é um crítico bastante vocal do Alexandre de Moraes, né? Ele vem a Brasília semana que vem, o ministro Alexandre de Moraes tinha autorizado ele a visitar o Jair Bolsonaro na Papudinha, que é aquele quartel da PM lá na Papuda, aqui em Brasília. E, além disso, ele deve se encontrar com outras autoridades aqui do país, principalmente, né, políticos de oposição. Então deve ter aquela tour ali pelo Congresso e tal, principalmente para falar com nomes do bolsonarismo. E aí, até tem uma questão de ele não ter, pedido agendas com autoridades do Itamaraty ainda, que seria o usual numa visita de uma pessoa com um cargo elevado, né, de um governo estrangeiro. O usual, assim, o protocolo diplomático seria ele pedir uma audiência ou com o Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores, ou com talvez um assessor da presidência da República, né, como o Celso Amorim, que na prática é o chanceler do Lula. Mas aparentemente nada disso aconteceu até agora. E aí tem essa questão, né, de se vai haver mesmo a visita dele para o Bolsonaro ou não. De qualquer forma, Rafael, outra coisa que eu apurei é o seguinte: a tensão dos Estados Unidos com o Moraes, hoje em dia, não gira tanto em torno mais do Jair Bolsonaro. Embora o Jair Bolsonaro seja um aliado, seja uma pessoa que tem uma certa consideração ali da administração do Trump, a principal fonte de tensão hoje em dia é o trabalho do Alexandre de Moraes em relação às redes sociais. E aí você pode discutir se é certo ou errado. O Alexandre de Moraes tem uma linha de regulamentar as redes sociais, né? Ele acha que as redes sociais viraram uma terra sem lei, que se prestam, né, a ataques aí às instituições democráticas e tudo mais,
servem de plataforma para populistas extremistas. Até o título do livro dele é esse. E aí, isso preocupa muito os Estados Unidos e o Departamento de Estado, porque eles acham que é um ataque aos valores americanos, valor da liberdade de expressão e tudo mais, e, obviamente, interfere com interesses de empresas americanas, né? Empresas do setor de tecnologia, big techs, né? Empresas de redes sociais, principalmente. Então, eles veem com uma influência muito nefasta do Alexandre de Moraes, porque, inclusive, o Alexandre ele está sempre viajando, participando de simpósios, né, de congressos jurídicos aí mundo afora e difundindo essas ideias para outros países. E a administração do Trump vê isso como um potencial problema, inclusive porque esse tipo de frame, né, de decisão e tal, de pensamento pode ser usado para sancionar ou para impedir partidos de direita em outros países. Então eles veem com bastante preocupação essa atuação do Alexandre de Moraes. André, um ponto interessante que você traz na matéria é de que são pessoas independentes, ou seja, não é uma comunicação entre elas, mas que elas fazem essa visão. Uhum. No ano passado, quando antes da lei sancionar o Alexandre de Moraes, havia toda uma movimentação da direita e da extrema-direita, principalmente, né, trazendo ali uma perspectiva do quão ela poderia prejudicar o ministro Alexandre de Moraes e também a esposa dele, porque também ela sofreu essas sanções, a Viviane Bassi. Uhum. E, claro, existia também depois da sanção um movimento da esquerda dizendo que, em tese, não houve tanto prejuízo assim para o Alexandre de Moraes. Nesse momento, quando você escuta essas suas fontes, o que é que elas dizem que podem causar caso ele seja sancionado novamente? Seriam as mesmas sanções? Há uma possibilidade de que os Estados Unidos vá além do que já aconteceu no passado? Então, as pessoas não chegam a entrar nesse nível de detalhe, Rafael. Só dizem que o Alexandre de Moraes pode voltar a ser sancionado na Magnitsky. E aí a Magnitsky, ela impõe, né, uma série de empecilhos para a pessoa e o pior deles, o mais grave deles, na realidade diz respeito a propriedades e bens que a pessoa possa vir a ter nos Estados Unidos, né? E aí esses bens ficam bloqueados, eles ficam indisponíveis. Ao que consta, Rafael, o ministro Alexandre de Moraes não tem bens nos Estados Unidos. Posso pagar minha língua, né, dado o ritmo das revelações aí. Mas, assim, até o momento não se sabe de nenhuma propriedade do ministro no exterior, nos Estados Unidos. Lógico que a Magnitsky, ela cria constrangimentos, ela dificulta você a usar serviços de empresas americanas. Ela pode te dificultar a usar, por exemplo, um cartão de crédito de uma bandeira, de uma bandeira americana. Então, assim, ela cria, sim, certos constrangimentos, mas nada tão grave quanto seria, por exemplo, se fosse por algum outro ministro, né, que viesse a ter bens realmente lá nos Estados Unidos. Aí realmente seria de doer, né? Porque daí você fica com esse bem congelado, você não pode dispor dele, você fica com esse bem à mercê da justiça de lá. Então, assim, aí realmente o bicho pega. Não parece ser o caso do Alexandre de Moraes, né? Tanto é que na época da Magnitsky, que ele estava sancionado, eu não me lembro, me corrija se eu estiver errado, Rafael, não me lembro dele reportar nenhum problema maior, assim, né? Tem inconveniências e tudo, ele chegou até a cogitar usar cartão aqui da Cielo, sei lá o quê, mas eu não me lembro de nenhum problema maior, assim, que ele tenha enfrentado, ou pelo menos ele não deixou público. Assim, a gente não ficamos sabendo de nenhuma intercorrência mais grave contra ele. Olha só, te pedindo realmente uma persecução política. Você acredita que uma nova sanção ela pode ter algum efeito na eleição mesmo, que a gente tem falado muito? Como você falou, né? Quando a gente coloca sob a luz das revelações atuais, tem muita coisa nova, como, por exemplo, o próprio contrato do Banco Master com o escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Você acredita que pode ter um efeito, se não prático, no sentido de bens no exterior, caso ele tenha ou não, ou de cartão de crédito, mas um efeito político no que toca à atuação do ministro? Com certeza, esse que é o principal efeito, né? Vamos lembrar o que aconteceu quando o presidente Donald Trump não só fez a sanção contra o Alexandre de Moraes, mas fez o tarifaço contra o Brasil. O efeito econômico acabou sendo pequeno no final das contas, né? Porque não eram tantos bens assim. O Brasil tem uma relação bastante equitativa com os Estados Unidos. Na verdade, a gente até compra mais os Estados Unidos do que vende para eles, né? Então o efeito das sanções acabou não sendo tão grande, mas o efeito político foi gigantesco. Foi a época que o Lula, por exemplo, se recuperou muito, lembra?
ele estava lá com os seus 55, 56 ali berolando de reprovação, e a reprovação dele de repente caiu, assim, o país realmente teve um efeito, na ciência política, esse efeito ele é chamado de rally around the flag, que é tipo todo mundo se juntar em torno da bandeira, entendeu? Como se fosse, quando você tem um momento de tragédia ou de uma coisa mais assim, grave no país, tipo uma invasão estrangeira, alguma coisa assim, muitas vezes se observa um aumento da popularidade do incumbente, porque as pessoas se unem em torno daquela causa e entendem que ele é um representante ali do país, entendeu? Então, às vezes pode acontecer isso. Eu acho que foi o que aconteceu quando teve o tarifaço e, em menor medida, também a sanção contra o Alexandre de Moraes. A maioria dos brasileiros entendeu que aquilo era uma interferência indevida no Brasil, né? Então, assim, eu acho que o efeito político acaba sendo até maior do que a eventual inconveniência que possa ser causada por o ministro Alexandre de Moraes. São revelações que ainda vão acontecer demais, principalmente nesse caso Master. É óbvio que qualquer possibilidade de intervenção a gente vai continuar analisando aqui no Metrópolis e, claro, na coluna Andreas Matais com você, André Chaldes. Muito obrigado. Obrigado, valeu, até a próxima.